Olá, está no ar o MPTV, agora pela TV Assembleia. Vamos levar a você as notícias e o dia a dia do Ministério Público do Maranhão. Você terá acesso a um programa semanal com entrevistas, agenda do órgão, além de muita informação. A finalidade é estabelecer mais um canal de comunicação entre o Ministério Público e a comunidade, esclarecendo dúvidas e abordando temas de relevância e interesse público. Vem comigo, está no ar o MPTV. No primeiro programa exibido pela TV Assembleia, vamos entrevistar o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, reeleito para o cargo com 318 votos no último dia 14 de maio. Procurador, seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado. Procurador, antes de falarmos dos planos para a nova gestão, eu queria que o senhor destacasse os principais feitos nos primeiros 2 anos de gestão. Olá, Dalciane e os nossos telespectadores. Há 2 anos nós assumimos o Ministério Público, tendo como o norte da nossa gestão uma gestão moderna, transparente, pautada no entendimento, no diálogo e na construção de um Ministério Público cada vez mais forte e atuante na nossa sociedade. Difícil é estabelecer uma prioridade dentre tantas. Dentro desse norte que nós traçamos, o primeiro campo foi o do planejamento estratégico. Uma gestão que já dizia Sêneca que todos os ventos são favoráveis quando se sabe aonde quer chegar. Então, não se pode prescindir de planejamento. E nós fizemos o nosso planejamento estratégico, construindo coletivamente com todos os membros do Ministério Público e elegendo ali as prioridades. Tivemos 18 projetos institucionais escolhidos pelos membros do Ministério Público e pelos servidores. E nós implementamos um avanço no Ministério Público, quer seja, eu poderia estabelecer 2 eixos de atuação. Sim. O lado pessoal e estrutural e o outro campo institucional. No campo estrutural, de pessoal, mantivemos as nossas garantias, os nossos ganhos, uma gestão que prezou pela valorização do servidor. Temos hoje, no Ministério Público, uma carreira atraente, tanto para membros como servidores, sendo hoje dos cargos mais atrativos do Estado. No campo estrutural, procurando dar condições de trabalho a todos os membros, melhorando as condições físicas, como eu costumo dizer, não só construindo promotoria para o promotor, mas principalmente para o servidor, para a sociedade, o cidadão que procura o Ministério Público. O Ministério Público, eu costumo dizer que é a porta de entrada do cidadão. É lá que nós recebemos este cidadão para atendê-lo e resolver as suas demandas. Ainda tivemos, no campo institucional, diversas campanhas institucionais que temos desenvolvido, realizamos os encontros regionais, percorrendo todo o Maranhão, nesses encontros regionais, sentando à mesa, numa interlocução, num canal direto, todos os membros do Ministério Público com os gestores que estavam assumindo os seus municípios, procurando pactuar, buscar fazermos termos de ajustamento de conduta e alertando esses gestores para que eles não trilhassem o caminho do erro, né? Que não fizesse nada que não estivesse dentro do caminho da legalidade, observando aqueles princípios que estão lá no artigo 38 da Constituição Federal, que são os princípios da moralidade, da impessoalidade, da eficiência. Então, que eles pudessem trilhar este caminho. E assim temos feito, construindo dentro do Ministério Público, dado o melhor de nós nesses 2 anos, para que possamos dar cada vez mais condições de trabalho e um atendimento digno ao cidadão. Qual a avaliação que o senhor faz desse papel educativo que o Ministério Público do Maranhão tem desenvolvido através de campanhas institucionais, por exemplo, pessoal, o Ler, Escrever e Pensar, as nossas garantias, como eu falei, o Ministério Público é a porta de entrada do cidadão e nós precisamos trabalhar a prevenção. Não adianta, a última ratio é a questão de você demandar, de você judicializar. Inclusive a nova
mensagem que deu hoje o novo Código de Processo Civil, traz exatamente que a gente tem que buscar, buscando resolver através da consensualidade, buscando meio da mediação dos conflitos. E o Ministério Público tem procurado trabalhar levando a sua mensagem a todos os rincões do Maranhão, desenvolvendo várias campanhas. Nós temos este projeto Ler, Escrever, Pensar, Conscientizar para Transformar, que é uma campanha belíssima lançada pela colega Maria José de João Lisboa, que hoje, inicialmente pertencia a ela, eu digo hoje é um projeto que se tornou institucional, que foi incorporado pelo Ministério Público, onde nós trabalhamos nas escolas a prevenção da corrupção, este mal que tanto infelicita a vida do povo brasileiro. Nós temos uma campanha, nós já lançamos em 82 municípios do Maranhão, que é o Quem Escolhe o Seu Caminho, Você ou as Drogas. Outro grande malefício para as famílias, todos nós conhecemos, ou no campo da família, ou no vizinho, alguém que vive este drama. Então, é na prevenção. A nossa mensagem é: evite o primeiro experimento com as drogas, porque ela só traz a infelicidade da família e da sociedade, além de gerar uma violência. Enfim, nós temos diversas outras campanhas do Ministério Público. Estamos lançando uma outra campanha agora, que é a do acúmulo de cargo. Nós já fizemos 2 convênios recentes com o Tribunal de Contas da União e agora com a Procuradoria-Geral da República, para que a gente possa evitar o acúmulo de cargo. Tem pessoas que têm 5, 6 empregos e nós temos aí 15 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Então, quantas querendo uma oportunidade de trabalhar e outros acumulando indevidamente, recebendo do erário sem trabalhar. Então, essa é mais uma de tantas outras ações que o Ministério Público lançou, como A Cidade Não Pode Parar, que foi a primeira campanha, logo que assumimos, e esta campanha da transição republicana foi indutora para que nós pudéssemos ganhar o prêmio, em primeiro lugar, do CNP, da campanha de redução à corrupção. Temos a campanha, o dinheiro da educação do Fundef é 100% da educação, onde também evitamos que muitos desses recursos saíssem pelo ralo da corrupção e a gente pudesse realmente aplicar o recurso público onde deve ser aplicado, que é na educação, a base de tudo, todo o sucesso. Procurador, desde 2016 o país vive uma grave crise econômica. Como é estar à frente de uma instituição como o Ministério Público num período desse de recessão? Um desafio muito grande. Eu acho que todo gestor pôde testemunhar este momento. Vivemos um cenário político e econômico sem precedentes na história do Brasil. Vivemos a maior crise financeira. Então, eu costumo dizer, dentro do Ministério Público, que nós temos que fazer mais com menos. Procurar fazer mais e melhor com menos recursos. Foi essa a tônica da nossa gestão, buscando otimizar os recursos, os poucos recursos que nós temos, para fazer o melhor em prol da sociedade. Vamos para um breve intervalo e, na volta, continuamos a entrevista com o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. É um instante só. Estamos de volta com o MPTV. No programa de hoje, estamos entrevistando o Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. Procurador, até pouco tempo atrás, existiam muitas promotorias funcionando em fóruns. Qual é a situação das promotorias hoje no interior? Com muita alegria que eu respondo sua pergunta. Nós, quando assumimos, ainda tínhamos 16 promotorias de justiça que funcionavam em salas cedidas pelo fórum. Hoje, nós não temos mais nenhuma sala funcionando dentro de fórum. Temos salas de apoio, mas nós já temos a nossa sede própria. Eu acho que é importante o Ministério Público ter a sua sede, porque tem a sua marca, a sua cara, para que o cidadão possa procurar. Lançamos, nesses 2 anos, nós fizemos, na última semana, inaugurando a 19ª Promotoria de Justiça. Nós fizemos recuperação e recuperações grandes de 41 promotorias de justiça. E estão em andamento
diversas outras promotorias de justiça, promotorias grandes como Promotoria de Justiça de Caxias, construção da Promotoria de Tibum, de Codó, Barra do Corda, Rosário. Inauguramos recentemente a Promotoria de Justiça da capital, um antigo anseio da sociedade esperava, hoje onde nós abrigamos lá 117 membros do Ministério Público. É lá a porta de entrada do cidadão de São Luís, onde pode procurar em cada promotoria um membro do Ministério Público que está lá para ouvi-lo e fazer os seus encaminhamentos. Inauguramos a Promotoria de Imperatriz, também outra promotoria de grande porte. E o Ministério Público continua caminhando e andando, e vamos continuar caminhando, porque o caminho do Ministério Público é crescer cada vez mais para servir melhor o cidadão. Procurador, sobre a interiorização das ações? A nossa experiência, né, como promotor de justiça, nós sabemos o dia a dia do promotor sobrecarregado com demandas e tem procurado apoiar os colegas que estão lá na base, no primeiro momento, porta de entrada do cidadão. Então, nós fizemos um projeto muito ambicioso de interiorização das ações do Ministério Público. Estamos agora implantando as promotorias regionais da ordem econômica e do combate à sonegação fiscal em Imperatriz e Timon. Nós implantamos os núcleos, o GAECO, regionais, tanto Imperatriz quanto Timon, para apoiar o combate às organizações criminosas e atuar mais próximo dos promotores. Fizemos a outra ação de interiorização, os NAEPACs e os NATAS, que são os núcleos de assessoria técnicas regionalizados, criando cargos para que nós possamos ter contadores, assistentes sociais, engenheiros nas promotorias regionais para atuar e fortalecer essa atuação do Ministério Público. Enfim, nós estamos com dentro desse nosso projeto de recondução, queremos implantar outras regionais. A promotoria, por exemplo, regional da bacia hidrográfica dos rios. Nós temos 2 rios importantíssimos, como o rio Itapecuru, que abastece de água todo São Luís do Maranhão. Então, nós queremos trazer esta proposta, primeiramente levando ao Colégio de Procuradores, que é o órgão máximo da instituição, e após encaminhar à Assembleia Legislativa o projeto de lei para que nós possamos trabalhar, porque hoje o caminho é esse, da especialização. Nós temos que trabalhar buscando, o ideal é que nós tenhamos promotorias especializadas da educação, promotorias especializadas da saúde e da bacia hidrográfica e do meio ambiente, para que nós possamos, nosso Estado precisa melhorar e tudo isso nós queremos contar com a sensibilidade dos órgãos envolvidos para que a gente possa fazer esse Ministério Público cada vez mais buscando fortalecimento da interiorização e da regionalização. No ano passado, procurador, o Ministério Público do Maranhão conquistou o primeiro lugar no Prêmio CNMP na categoria Redução da Corrupção. Qual é o carro-chefe de 2018? Vai continuar nessa tônica de combate à corrupção? Vai continuar sendo o eixo fundamental, a prioridade número 1 do Ministério Público, porque, infelizmente, eu preferia dizer que eu ia trabalhar a questão da educação, a questão da saúde, tantas outras questões do idoso, do deficiente, para a gente trabalhar, porque o Maranhão, infelizmente, ainda ostenta os piores indicadores sociais. Temos que melhorar o IDH do Maranhão, temos que fazer essas políticas de indução de políticas públicas para que os municípios, as prefeituras municipais, os gestores trabalhem para melhorar essa triste realidade. E, infelizmente, isso tem ligação com a corrupção, né? Tudo isso acontece exatamente porque, já dizia o presidente Ulisses Guimarães, quando promulgou a Constituição de 88, que o sonho do Brasil era não ter a corrupção, porque se não tivesse a corrupção, não teríamos nenhuma dificuldade na educação, na saúde e em tantos outros benefícios. Então, eu quero dizer que foi esta a tônica do nosso trabalho, dos primeiros 2 anos de gestão, tanto que trabalhamos, e aí não é um mérito do Gonzaga, do Procurador-Geral, é um mérito que eu divido com todos os membros do Ministério Público, porque é ação
permanentes de cada membro do Ministério Público que faz com que nos legitimasse a ganhar o prêmio de primeiro lugar na redução de corrupção. E, infelizmente, a corrupção, como eu disse, ele é um mal, ela é uma doença, ele é o câncer, é o cupim da República, ele perdura. Nós, todo dia que abrimos um jornal, que assistimos uma televisão, nós vemos as práticas de corrupção. E, ainda assim, tivemos crise do mensalão, temos do petrolão, e as pessoas ainda insistem em praticar o crime. Portanto, essa é uma diabetes que, assim como diz que a diabetes tem que tomar um remédio diariamente para controlar a diabetes, assim é a corrupção. Vai ter sempre a ação firme, forte do Ministério Público para combater este grande mal. E o Ministério Público tem trabalhado não só na repressão desse tipo de crime, mas também na prevenção, que foi o que aconteceu durante os encontros regionais, né? O Ministério Público conseguiu reunir promotores de justiça e gestores para explicar o papel do Ministério Público e para prevenir esse tipo de situação, né? Exatamente. Para o Ministério Público não há nenhuma satisfação, motivo de alegria estar processando gestores. O primeiro caminho é o do diálogo, como fizemos logo que assumiram suas gestões. Fizemos os encontros regionais em todas as regiões do estado do Maranhão e fizemos também o encontro estadual aqui com os secretários de estado, onde houve a oportunidade de fazermos a autocomposição com o secretário de saúde, com o secretário de segurança, com o secretário de educação, com vários secretários da SEGEP, para que a gente pudesse trabalhar essa questão da prevenção para resolvermos através do que eu digo. É melhor o Ministério Público resolutivo que o demandista. Agora, não abrimos mão da eficiência, da efetividade. O Ministério Público busca resolutividade. Se não conseguirmos, através deste meio dos taxas não forem cumpridos, aí o Ministério Público tem esse segundo canal, que é o da ação civil pública, de buscar a reparação do dano ou a obrigação de fazer através da ação civil pública no judiciário. Mas o certo é que eu digo sempre a todos, a mensagem que eu dou a todos os colegas do Ministério Público nós temos duas formas de fazer acontecer. Uma, batendo a porta e pedindo licença. A outra, arrebentando a porta. É a última meio, que é o medido de buscar no judiciário que se faça cumprir a lei. Neste ano em que se comemora os 30 anos da Constituição, essa Constituição cidadã, que foi pensada, ela não pode ser um documento belo para ser somente uma carta de intenção. Lá, nessa Constituição, ela trouxe princípios que nós não podemos abrir mão, o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós tivemos ali, o Constituinte trouxe um capítulo dos direitos coletivos, dos direitos fundamentais. Então, nós nos deram esta grande responsabilidade de nós lutarmos por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana e uma sociedade menos desigual. Falando ainda em Constituição e autocomposição, o Ministério Público relançou recentemente também o projeto De Olho na Constituição. Qual foi a intenção desse projeto e como é que ele vai funcionar na prática? Boa pergunta, Lucena. Você me dá a oportunidade de dizer que pela primeira vez nós conseguimos mudar a nossa Constituição por proposta do Ministério Público 2 vezes. E agradeço a sensibilidade do governador Flávio Dino, porque a primeira que nós fizemos foi da transição republicana. Sim. Então, para que no final de cada gestão, os municípios possam ter uma comissão paritária. Nós vemos com muita tristeza no final, nem sempre, às vezes, o gestor republicano tem essa postura de transparência e de responsabilidade. No apagar das luzes, apaga tudo que tem de memória nos computadores, danificam, inclusive, os arquivos da gestão. Então, se criou essa comissão paritária para que possa ter um governo honesto e uma transição democrática. A última que nós tivemos, nós fizemos uma proposição, o governador já encaminhou para a Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição. Uma para retirar, fazer cumprir aquilo que já está na Constituição Federal, que é a proibição de nomes de pessoas vivas em prédios públicos, em logradouros públicos. Então, é só fazer cumprir a Constituição. E o outro
é também que uma anomalia que existia na nossa Constituição, que dava uma dupla interpretação e o gestor só interpretava para o lado da não transparência, que ele só fixava no ato público tudo que tem o edital, quando você quer fazer uma licitação, um contrato, então ele só colocava no ato, e agora não, e também colocar no portal da transparência e colocar na divulgação no Diário Oficial do Estado. Então, é uma medida que visa o aprimoramento da transparência, porque a transparência é o maior antídoto para a corrupção. Nós procuramos cobrar dos gestores e nós do Ministério Público também procuramos primar por essa transparência. Tanto que agora o Ministério Público do Maranhão, eu digo com muita alegria, foi considerado o terceiro Ministério Público do Brasil, entre todos os ramos do Ministério Público, quer seja do Estado ou da União, nós fomos o terceiro mais bem colocado no ranking de transparência. Exigimos, mas fazemos também o nosso dever. Procurador, o senhor foi reeleito com 95% dos votos. Qual é a sensação de ter sido reeleito com uma votação tão expressiva? A sensação do dever cumprido, de que a classe compreendeu a nossa mensagem, assumimos o Ministério Público prometendo muito trabalho e realizamos muito trabalho, mas dizendo também que seria uma gestão moderna, primar pela modernização, por novas tecnologias, buscando otimizar os recursos, mas, sobretudo, entendendo o ser humano. É um amplo projeto, nós fizemos um programa de qualidade de vida do servidor, dos membros do Ministério Público, temos investido no pessoal e temos buscado o diálogo permanente e o aprimoramento da relação institucional com todos os poderes, com todos os segmentos. Eu acho que o chefe de uma instituição tem essa responsabilidade de elevar sempre ao mais alto patamar o nome da instituição que representa. E eu procurei, dentro da minha capacidade, sempre elevar e dignificar o Ministério Público, dando o máximo de mim para que nós possamos ter sempre, contribuir para que sejamos essa instituição cada vez melhor. O Ministério Público, que é hoje a quarta maior a instituição de maior credibilidade do Brasil. E queremos perseguir sempre para que nós possamos aprimorar o nosso atuar e buscar fazer o melhor. Mas não poderia, respondendo essa sua pergunta, Dalciane, deixar de registrar o meu agradecimento, porque a vitória dessa nossa gestão, ela se dá pelo trabalho de equipe, toda a alta administração do Ministério Público. Primeiramente pelo nosso órgão máximo do Ministério Público, que é o Colégio de Procuradores. O órgão colegiado em nenhum momento me faltou em todos os projetos que nós postulamos naquele órgão. O Conselho Superior do Ministério Público, a ouvidoria do Ministério Público, a corregedoria do Ministério Público e a atuação permanente de cada membro em cada comarca do Ministério Público, assim como também o apoio da atividade de meio de todos os servidores do Ministério Público. Eu acho que o sucesso da nossa gestão eu quero dividir com todos os operários da cidadania que trabalham no dia a dia e fazem esse Ministério Público melhor. Procurador, e quais são os planos para o próximo biênio? Os planos continuar, o nosso plano de gestão foi avançar para fazer muito mais. Então, fizemos muito, mas temos muito por fazer. E o desafio é esse, continuar trabalhando cada vez mais para fazer mais pelo Ministério Público e pela sociedade maranhense. Confira agora como foi a posse do Procurador-Geral de Justiça. A reportagem é de Ismael Gama. O deputado Edivaldo Holanda participou da solenidade de posse do Procurador-Geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho, que foi reconduzido à função depois de reeleito para o cargo com 318 votos. O parlamentar destacou a importância do procurador para o Estado democrático de direito. Muito importante, é um jovem, é uma renovação do Ministério Público do Maranhão e é uma revelação. É um jovem competente, assumiu a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado com muita competência e levou a
todo o estado do Maranhão e o serviço que o Ministério Público, o novo Ministério da Carta Magna de 88, recebeu como sendo um avanço para a defesa dos direitos do patrimônio público e do cidadão. Luiz Gonzaga representa tudo isso, toda essa renovação, toda a implantação dessa novidade desde a Constituição de 88. Está de parabéns o Maranhão, o Ministério Público, o governador Flávio Dino, que fez a recondução do nosso Procurador-Geral de Justiça do Estado. Membros do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, prefeitos, amigos e parentes participaram da solenidade de posse. O governador Flávio Dino participou da solenidade e deu posse ao procurador Luiz Gonzaga Martins Coelho. Doutor Gonzaga, quero mais uma vez externar o que ele disse na noite de sua nova vitória eleitoral. Eu disse: recebo o meu abraço e a minha inveja virtuosa. E ele perguntou: por que, Flávio, inveja? Pelo percentual de votos. Eu jamais vou conseguir alcançar isso. O Procurador-Geral de Justiça foi reeleito para o biênio 2018-2020 e garantiu que vai dar continuidade ao trabalho da primeira gestão. Assumimos o Ministério Público há 2 anos e temos a consciência do dever cumprido. Muito foi realizado, mas temos também hoje pela frente o grande desafio de continuar trabalhando no combate à corrupção e diminuir as desigualdades sociais. A recondução do Procurador-Geral de Justiça foi aprovada pelos membros do Ministério Público Estadual. Eu sempre defendo que uma instituição democrática como o Ministério Público tenha o seu peso e o seu contrapeso. E quando um procurador de justiça vem ao cargo de procurador, não tem nenhuma novidade. A novidade é um promotor de justiça ascender ao cargo. Porque é a primeira instância onde estão os promotores de justiça que tem uma visão mais ampla da necessidade da instituição. Eu até me emociono quando eu falo isso, porque eu gosto dessa alternância de poder. Para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse momento, onde vou testemunhar mais uma investidura do colega Gonzaga no cargo de Procurador-Geral de Justiça, dando continuidade à gestão anterior, que, ao que se sabe e ao que se tem certeza, foi uma gestão extremamente profícua. Eu acredito muito que esta continuidade será não apenas para complementar aquilo que possa ainda estar em aberto, mas trazer também momentos novos para o Ministério Público do Maranhão. Exercer com retidão as funções do cargo para o qual fui nomeado. Procurador-Geral de Justiça Luiz Gonzaga Martins Coelho, muito obrigada pela participação aqui no MPTV. Eu é que agradeço, sempre às ordens. Você assistiu ao MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. Você pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 098-99114-6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.